A Matrona de Éfeso. Escrito por Caio Petrônio Árbitro. Traduzido por Luciana Oliveira e Paulo Soriano. Do site www.contosdeterror.site. Narrado pelo Sr. M. Em Éfeso havia uma matrona com tal fama de honesta que até as mulheres dos países vizinhos saíam a conhecê-la. Tendo perdido o marido, não se contentou, como é do costume do povo, em seguir o enterro com os cabelos em desordem, nem em golpear-se no peito desnudo diante dos olhos de todos, mas achou por bem acompanhar o seu finado marido até a tumba, e logo após sepultá-lo, segundo o costume dos gregos, no hipogeu, devotou-se a velar o corpo e a chorá-lo dia e noite. Seus pais e familiares não puderam fazê-la cessar aquela atitude que, levada ao desespero, havia de matá-la de fome. Até mesmo os magistrados desistiram do intento ao verem-se expulsos por ela. Todos choravam, dando quase como morta essa mulher que dava exemplo sem igual, consumindo-se há 5 dias sem provar bocado. Uma serva muito fiel a acompanhava e compartilhava o seu pranto, e renovava a chama da lamparina que iluminava o sepulcro quando começava a se apagar. Na cidade não se falava outra coisa senão desta abnegação, e homens de toda a condição social a davam como exemplo único de castidade e amor conjugal. Naquela época, o governador da província ordenou crucificar vários ladrões próximos à tumba onde a matrona chorava, sem interrupção, a recente morte do seu marido. Durante a noite seguinte à crucificação, um soldado que vigiava as cruzes para impedir que alguém descravasse os corpos dos ladrões, a fim de sepultá-los, percebeu uma luzinha a brilhar entre as tumbas e viu os lamentos de alguém que chorava. Levado pela natural curiosidade humana, quis saber quem estava ali e o que fazia. Desceu à tumba e, descobrindo uma mulher de extraordinária beleza, ficou paralisado de medo, crendo estar frente a um fantasma ou a uma aparição. Mas quando viu o cadáver estendido e as lágrimas da mulher, de faces arranhadas por unhas, a sua impressão desvanecendo, deu-se conta de que estava diante de uma viúva que não achava consolo. Levou à tumba seu magro jantar de soldado e começou a induzir a aflita mulher que não se deixasse dominar por aquela dor inútil, nem enchesse o seu peito com lamentos sem sentido. A morte, disse ele, é o fim de tudo que vive. O sepulcro é a última morada de todos. Ele recorreu a tudo que se pôde dizer às almas perpassadas pela dor. Porém, esses conselhos de um desconhecido a exacerbava em seu padecer, e ela golpeava mais duramente o peito, arrancava mechas de cabelo e se jogava sobre o cadáver. O soldado, sem desanimar-se, insistiu, tratando de fazê-la provar seu jantar. Ao fim, a serva, tentada pelo aroma do vinho, não pôde resistir ao convite e estendeu a mão ao que lhe era oferecido. E quando recobrou as forças com o alimento e a bebida, começou a atacar a teimosia da sua ama. De que te servirá tudo isso? Dizia ela. O que ganhas com deixar-te morrer de fome ou enterrada, entregando tua alma antes que o destino te peça? Os despojos dos mortos não pedem semelhantes loucuras. Volta à vida, deixa de lado teu erro de mulher e aproveita, enquanto possível for, da luz do céu.
O próprio cadáver que está ali tem que bastar para que vejas o belo da vida. Por que não escutas os conselhos de um amigo que te convida a comer algo e não te deixa morrer? Ao fim, a viúva, esgotada pelos dias de jejum, depôs sua obstinação e comeu e bebeu com a mesma ansiedade com que antes havia feito a servente. Sabe-se que um apetite satisfeito produz outros. O soldado, entusiasmado com seu primeiro êxito, investiu contra sua virtude com argumentos semelhantes. Não parece mau nem odioso este jovem, dizia a esposa, que antes era acusada pela serva que lhe repetia. Resistirás a um amor tão doce? Perderás os anos de juventude? Por que esperar mais tempo? A mulher, depois de haver satisfeito as necessidades do seu estômago, não deixou de satisfazer este apetite, e o soldado triunfou. Deitaram-se juntos no chão esta noite, e também no dia seguinte, e no outro, fechando bem as portas da cripta, de modo que se passasse por ali um familiar ou um desconhecido, acreditaria que a fiel esposa estaria morta sobre o cadáver do seu marido. O soldado, encantado pela beleza da mulher e pelo mistério desse amor, comprava o melhor que seu bolso permitia e, ao cair da noite, levava ao túmulo. Porém, um dos parentes dos ladrões, tendo notado a falta de vigilância noturna, descravou o cadáver de um dos seus e o sepultou. O soldado, ao descobrir no outro dia uma cruz sem o morto, temeroso do suplício que o aguardava, contou o ocorrido para a viúva. Não, não, disse ele, não esperarei a condenação. Minha própria espada, adiantando-se à sentença do juiz, castigará o meu descuido. Peço-te, minha amada, que uma vez morto, deixa-me nesta tumba, põe teu amante ao lado do seu marido. Mas a mulher, tão compassiva como virtuosa, lhe respondeu: que os deuses me livrem de chorar a morte dos dois homens que mais amei, antes crucificar o morto que deixar morrer o vivo. Uma vez ditas essas palavras, fez-lo tirar o corpo do marido da tumba e colocá-lo na cruz vazia. O soldado usou um engenhoso recurso da cautelosa mulher, e ao dia seguinte o povo se perguntava como um morto poderia ter subido até a cruz.